Fala, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja contigo. Como é que você está? Tudo bem? Espero que esteja muito bem. O tema de hoje é quebrando todo sentimento de abandono. Queridos, nós vivemos em dias que as pessoas estão tão corridas, cuidando dos seus objetivos, das suas obrigações, correndo atrás do seu sustento. E muitas vezes nós não temos parado para analisar como que está o nosso tratamento com as pessoas que nós amamos. Nós corremos atrás de tantas coisas e deixamos as coisas mais importantes da nossa vida meio que de lado. E infelizmente, nós vamos nos dar conta no dia do velório somente. Às vezes, queridos, você tem um ente querido que faz muito tempo que você não foi visitá-lo, faz muito tempo que você não tem apreciado, a companhia dessas pessoas que você ama. Eu quero falar hoje a respeito do abandono. Existem muitas pessoas que infelizmente estão gerando dentro do seu coração sentimentos de solidão, sentimentos tristes, de tristeza, pelo fato de ter se sentido abandonado. Em Salmos capítulo 27, versículo 10, a palavra de Deus nos diz: mesmo que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Queridos, em nenhum momento da nossa vida, Deus ele vai virar a costa para nós. Deus ele está atento a todas as situações a qual nós vivemos. Deus ele está observando todos os nossos passos. Às vezes nós temos a impressão de estar longe de Deus pelo simples fato de estarmos vivendo a nossa vida deliberada no pecado. Mas Deus, ele sempre vai se fazer presente em nossas vidas. O texto diz que mesmo que o meu pai ou mesmo que a minha mãe me abandone, o Senhor estará comigo. Eu, aos 5 anos, fui morar no orfanato, pelo fato da minha mãe, num instinto de proteção, pela nossa casa ser muito atribulada, ela achou melhor, na época, pela dificuldade que existia também nos anos 90, nos levar a um orfanato, e ali nós ficamos durante 8 anos. Olhando às vezes para a narrativa da minha história, dá a impressão que eu fui abandonado pela minha mãe. Hoje eu entendo que a minha mãe nos protegeu para que não acontecesse algo pior conosco na época. Não vou aprofundar no assunto aqui, mas eu sou muito grato à ação que a minha mãe teve na época e que nos livrou. Mas, queridos, dentro do contexto do orfanato, eu era uma criança abandonada. Por mais que existia pessoas ali que estavam de prontidão para estar cuidando das crianças, a gente sabe que existiam muitas crianças. E os trabalhadores, os cooperadores ali, eles não conseguiam dar conta de tanta criança. Mas poderia ter gerado dentro do meu coração esse sentimento de abandono. Mas eu louvo a Deus por Deus gerar dentro do meu coração que eu nunca fui abandonado. Pelo contrário, Ele sempre cuidou de mim. Então, queridos, eu não sei qual que é a situação da sua vida, eu não sei o que você tem passado durante os seus dias, eu não sei se você, infelizmente, não tem a atenção do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Eu não sei qual que é a situação que você se encontra neste momento. Eu quero dizer para você que o ser humano ele é falho, o ser humano, infelizmente, ele vai errar. Mas a palavra de Deus, ela nos dá uma certeza. Mesmo que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Nós precisamos, queridos, olhar para aquele que jamais vai nos abandonar. Nós amamos sim as pessoas que estão ao nosso redor, mas não crie expectativas
em cima de pessoas que podem um dia te abandonar. Deus, ele é fiel na nossa vida. Deus, ele está de prontidão para atender todos os anseios do nosso coração. Então, queridos, um conselho que eu te dou: abrace o Senhor e não o solte. Tire toda a sua expectativa e esperança no ser humano. Sirva sim aquelas pessoas que estão ao seu redor. Não vire as costas para as pessoas que necessitam, mas não espere nada do ser humano. Porque diante dessa expectativa muitas vezes que é gerada no coração das pessoas a respeito de outras, tem gerado muitas frustrações. Pessoas têm entrado em depressão, num momento de ansiedade e outros fatores psíquicos pelo simples fato de estar esperando demais em outras pessoas, e isso tem trazido sofrimento. Espere no Senhor. Deus, ele é fiel. Amém? Que esta palavra chegue ao seu coração e você seja cheio do Espírito de Deus, e que todo sentimento de abandono venha cair por terra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até uma próxima.